Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Talks, eu sou a Yaeli Bonfim. Hoje estou aqui para falar com você sobre a Amazônia, a nossa floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo, que desperta tanto interesse internacional e que a gente precisa cuidar para que a soberania brasileira seja mantida sobre essa região tão importante para o Brasil, mas que também tem tantos desafios. E eu falo sobre isso hoje com o Aldo Rebelo, ele que tem uma longa trajetória na política brasileira, com passagens pelos Ministérios da Defesa, Ciência, Tecnologia e Inovação, Esporte, Coordenação Política e Assuntos Institucionais. Além disso, ele foi presidente da Câmara dos Deputados quando aprovou o Código Florestal Brasileiro e, atualmente, o Aldo Rebelo é secretário de Relações Internacionais de São Paulo. Aldo Rebelo, é um prazer ter você aqui com a gente no Planeta Campo Talks. Muito obrigada por ter aberto um espacinho na agenda para estar aqui com a gente. O senhor é uma pessoa que eu admiro demais e tenho um prazer enorme de estar te recebendo aqui hoje com a gente. Muito obrigado, Yaeli, e muito obrigado pelo convite. E, de fato, a Amazônia, a COP30, são temas de grande repercussão internacional, mas também com influência no futuro do nosso país. E é uma grande alegria poder falar contigo sobre esses dois temas. Muito obrigada mais uma vez. Bom, vamos começar então falando sobre o livro que o senhor lançou recentemente, né? Um livro justamente sobre a Amazônia. O título dele é A Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Então eu quero começar perguntando por que a escolha desse título e também me conta um pouquinho de como que foi o processo de construção dessa obra, Aldo. E a Ellen, eu visito a Amazônia desde a minha juventude, quando eu participei da reorganização do movimento estudantil da União Nacional dos Estudantes. Eu fui reorganizar a UNE exatamente nessa região do Brasil, na Amazônia. Eu era estudante de Direito da Universidade Federal de Alagoas, mas fui designado para reorganizar o movimento estudantil na Amazônia. Depois, como deputado federal, por 6 mandatos por São Paulo, eu sempre visitava a Amazônia. E como ministro, em todas as 4 pastas que eu ocupei, eu sempre tinha uma agenda para a Amazônia, como presidente da Câmara. E no ano passado eu passei 4 meses na cidade de Altamira, percorri toda a Transamazônica de carro, fui à universidade, centros de pesquisa, Belém, Manaus, Macapá, Boa Vista, as cidades do interior da Amazônia, andei pelo rio Tapajós, pelo rio Xingu, pelo rio Purus, pelo rio Amazonas, exatamente para reunir os elementos para publicar esse livro. É sobre a Amazônia, a história de 500 anos de cobiça internacional. Quando você olha lá em cima na fronteira norte e vê aquelas 3 Guianas, a francesa, que está lá até hoje, o Suriname, que era a Guiana holandesa, e a Guiana, que era a Guiana inglesa, aquilo ali é o que restou da cobiça desses impérios coloniais que queriam dominar o vale do rio Amazonas. Portugal, com muito esforço, com o apoio de lideranças indígenas, com o apoio das missões religiosas, manteve o domínio sobre a Amazônia e passou ao Brasil depois da independência. E por que eu chamo maldição de Tordesilhas? Porque quando Portugal e Espanha dividiram o mundo entre suas áreas de influência, eles traçaram um meridiano, que seria o meridiano de Tordesilhas, porque o acordo foi feito na vila de Tordesilhas, na Espanha. Esse meridiano sairia da atual cidade de Belém, desceria até a cidade de Laguna, hoje em Santa Catarina. O que ficasse a leste de Tordesilhas seria português, o que ficasse a oeste seria espanhol. Só que os bandeirantes, os portugueses, os indígenas, as missões jesuítas ampliaram para oeste até a fronteira com o Peru, nos domínios de Portugal. E o Brasil herdou essa terra, mas não integrou de fato aquilo que nós recebemos de direito. Não integrou demograficamente, economicamente, cientificamente. Eu digo, então, pesou como se fosse uma espécie de maldição. Ou seja, Tordesilhas foi traçado como essa divisão e o Brasil até hoje não conseguiu incorporar de fato aquilo que os nossos antepassados nos legaram de direito. Mas o livro é isso, é uma crônica da Amazônia, da história, dos desafios atuais e uma proposta de como combinar o desenvolvimento, que é um direito da Amazônia, com a proteção do meio ambiente. A Amazônia não pode só falar
da agenda ambiental. A Amazônia tem que falar da agenda social, porque tem 30 milhões de brasileiros vivendo na Amazônia. Eu queria, inclusive, puxar esse gancho, né, justamente para a gente falar um pouquinho desse desenvolvimento social. O senhor falou que esteve ali na Transamazônica, que essa questão da estrutura logística é um dos pilares para o desenvolvimento da região. O que a gente precisa fazer para conseguir realmente fazer com que essas estradas, ferrovias cheguem realmente na Amazônia, levando esse desenvolvimento social para as pessoas que vivem lá? A gente sabe que lá tem, por exemplo, um dos piores índices de segurança alimentar, de insegurança alimentar, no caso, né? Estão lá na Amazônia e a gente sabe que doenças, analfabetismo, tudo que tem aí de relacionado ao desenvolvimento humano, as condições são bem precárias lá. E isso está muito relacionado a essa questão de logística. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente faz para desenvolver nesse sentido, avançar nesse sentido? E a Ellen, vamos primeiro chegar à conclusão lógica e óbvia. Nós fracassamos na Amazônia. O Estado brasileiro, eu não quero falar de governos, o Estado brasileiro fracassou na Amazônia. Você tem na Amazônia a região mais rica do mundo, a mais promissora fronteira mineral do mundo. Você conversa com um geólogo na Amazônia, ele diz o que tem de riqueza, te fazendo uma pergunta: se você conhece a tabela periódica, que são lá 100 e tantos elementos químicos na tabela periódica. E ele te responde com a seguinte afirmação: tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. E esses minérios vêm todos associados. Quando você tem uma reserva nacional de cobre, como você tem ali na fronteira do Pará com o Amapá, de 43 mil quilômetros quadrados, pode ter certeza que além de cobre ali você vai encontrar ouro, tungstênio, cassiterita, que é o minério do estanho, você vai encontrar de tudo. Agora, com essa riqueza, com a maior fronteira da agropecuária do mundo, com a maior reserva para a energia do mundo, que são as quedas d'água naquelas duas bacias, uma que vem do Planalto Central e outra que vem do Planalto das Guianas. Com a maior reserva de biodiversidade do mundo, você tem a população do Brasil, 30 milhões de brasileiros, com os piores indicadores de mortalidade infantil, de analfabetismo. Você sabe onde é que está o município com a maior taxa de analfabetismo do Brasil? Está no estado de Roraima e é o município que tem o maior índice de população indígena. Você tem essas taxas de doenças infecciosas, analfabetismo, mortalidade infantil, saneamento básico, luz elétrica por domicílio, água tratada. Todos esses indicadores, os piores estão na Amazônia. E os piores dentro da Amazônia estão nas populações indígenas. E um monte de ONG recebendo fortunas do exterior, milhões de dólares e de euros, para vender uma ilusão, porque não protegem nada. Vivem na Europa, nos Estados Unidos, gastando fortunas arrecadados às custas de vender na Amazônia o que eles não entregam. Então é preciso que a Amazônia tenha um projeto de desenvolvimento. Eu tive lá com os indígenas mundurucus, lá no município de Jacareacanga. A cidade é quase deserta, porque a única atividade possível para aquela população, majoritariamente indígena, porque o vereador é indígena, o presidente da Câmara é indígena, é a mineração, é o garimpo. Agora, ao invés de regularizar, eles proíbem, queimam os equipamentos para a sobrevivência dessa população. O que é que resta, e a Ellen, sem a atividade mineral, sem a agricultura, sem a pecuária, sem a atividade econômica, restam duas atividades que estão ocupando a Amazônia. Para as meninas, a prostituição, tá certo? E para os meninos, o narcotráfico. Em alguns municípios da fronteira da Amazônia, com o Peru e a Colômbia, o maior empregador não é mais a prefeitura, é o narcotráfico. E as meninas se prostituem porque não restou outra atividade para a família sobreviver. Entram naqueles barcos a troca de 10, 20 reais para levar o pão de cada dia para a família. Não, isso é inaceitável. Tem que ir em cima da atividade dessas organizações não governamentais que vendem para o mundo uma ilusão de que a Amazônia, a população vive num paraíso. Não, a população vive na incerteza. Eles vivem no paraíso europeu, tá certo? Recebendo em euro, em dólar, viajando de primeira classe, se hospedando em hotel 5 estrelas, morando em Londres, tá certo? Como alguns moram, outros em Paris, outros em Barcelona, e a população indígena e os ribeirinhos na miséria na Amazônia. Não, isso é inaceitável.
e, às vezes, com a cumplicidade do Estado brasileiro, com a cumplicidade do Ministério do Meio Ambiente, com a cumplicidade do Ministério Público Federal, que na Amazônia muitas vezes funciona como o braço jurídico das ONGs, do Judiciário de primeiro grau, que proíbe que seja reasfaltada uma estrada que liga Manaus a Porto Velho, com a cumplicidade do Ministério do Meio Ambiente, da FUNAI, do IBAMA. Não, pessoal, isso é inaceitável. O senhor contou toda essa situação que realmente é um absurdo e fez parte recentemente da CPI das ONGs. Eu queria que o senhor falasse sobre o resultado dessa CPI das ONGs de maneira mais ampla e como que a gente faz para mudar esse cenário, para fiscalizar esse trabalho realizado pelas ONGs. A CPI fez um belo trabalho. O relatório do senador Plínio Valério e o trabalho do senador Márcio Bittar, um do Amazonas, o outro do Acre, foi o de reunir evidências desse verdadeiro governo paralelo das ONGs na Amazônia. Porque na Amazônia você tem o Estado oficial, frágil, omisso, que é o Estado brasileiro, dos ministérios, dos estados da Amazônia, dos municípios. Você tem o Estado paralelo do narcotráfico, operando nos rios da Amazônia, dominando, inclusive, muitas regiões da Amazônia. E você tem o Estado paralelo, que é o Estado que, de fato, funciona, que é o das ONGs, que governam a Amazônia de dentro do Estado brasileiro. Governo porque tem dentro, inclusive, dos conselhos dessas ONGs, representantes do Ministério Público, eles estão dentro do Ministério do Meio Ambiente, eles estão dentro do IBAMA, eles estão dentro da FUNAI. Muitas vezes a ONG está lá na FUNAI e a FUNAI é esvaziada para que a ONG assuma o papel da FUNAI. Tudo isso está acontecendo. A CPI mostrou tudo isso, evidenciou que existe esse governo paralelo. É como se na Amazônia a soberania do Brasil fosse relativizada, fosse reduzida, porque a soberania de fato é das ONGs. Agora mesmo nós tivemos uma visita do presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi a Altamira, cercado por um grande aparato. Ninguém da comunidade pôde falar na audiência, ninguém foi ouvido. Ou seja, como se fosse uma justiça especial, uma justiça de exceção para tratar de quê? Da miséria? Para perseguir os criminosos? Não. Todo esse aparato é para encontrar um motivo para incriminar um produtor rural. Tá certo? Quem está tentando sobreviver com a roça, criando uma vaca, arranjando uma mina qualquer para sobreviver, pescando. Pessoal, isso não tem sentido. Então, cria-se uma portaria do Conselho Nacional de Justiça com uma justiça especial que não leva em conta a miséria da população da Amazônia, a sobrevivência da população da Amazônia. 600 mil jovens estudando nas universidades, nas escolas particulares, para arranjar um diploma, para viver de quê? Para sobreviver com que atividade? Então, você tem um Estado, e a Ellen, que é um Estado esquizofrênico, porque o Estado abre um curso de engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Pará e o mesmo Estado proíbe a exploração de petróleo na margem equatorial que já reuniu 11 bilhões de barris de reserva na Guiana. Tem empresas brasileiras querendo ir para a Guiana, atrás do petróleo mais barato, do gás mais barato, do imposto mais barato, do licenciamento ambiental que no Brasil ninguém consegue porque a atividade produtiva foi criminalizada. Inclusive, a gente tem visto na Guiana uma realmente guinada, digamos assim, né, referente ao petróleo, né? Justamente eles estão explorando e a população está se desenvolvendo. É como se fosse uma nova Dubai, tá certo? Muito dinheiro. E o recurso disponível ajuda a proteger o meio ambiente. As condições da pobreza agravam a situação ambiental. Se você não tem saneamento básico, as pessoas vão beber a água contaminada, como acontece na ilha do Marajó, por exemplo, que não tem tratamento de esgoto, não tem saneamento básico, as pessoas bebem da água onde fazem suas necessidades. Isso aí eu não estou dizendo porque eu ouvi falar, não. Isso aí eu sei porque eu tive no Pará. Então, você proíbe o desenvolvimento, você não vai ter os recursos, inclusive, para fazer o saneamento básico, para proteger o meio ambiente, para fiscalizar as florestas que você não fiscaliza. O governo faz uma unidade de conservação, demarca lá uma área do tamanho de um país. Essa área não é de ninguém, porque o governo não fiscaliza. Quando é um proprietário particular, ele é responsável
porque o CPF dele, o documento, está lá na responsabilidade dele. Quando o Estado demarca, fica a área de ninguém. O contrabandista entra, o desmatador ilegal entra. Isso é uma loucura, pelo amor de Deus. Com certeza. Agora, o senhor falou bastante dos indígenas. Quando a gente vê, por exemplo, a gente teve uma reunião recentemente da Ferrogrão e a gente viu aí nas redes sociais, né, um indígena passando ali, pintando o rosto das pessoas que estavam ali nas fileiras da frente, produtores rurais, inclusive, protestando contra a Ferrogrão, por exemplo. Esses indígenas, eles realmente estão representando a comunidade? De forma nenhuma. Os indígenas verdadeiros estão lá largados na beira dos rios, nas suas reservas. Aquilo ali são os indígenas arregimentados por essas ONGs, pagos. Tem indígena aqui vivendo em São Paulo, tem indígena vivendo em Paris, tem indígena vivendo na Europa às custas dessas ONGs, enquanto os indígenas, a imensa maioria está lá largada, subnutrida. Os indígenas são aqueles que estão na área Yanomami, que eu fui lá ver, subnutrido, com as costelas de fora, com doenças infecciosas. Os daqui, os que vivem aqui em São Paulo, os que vivem lá na Europa, não, esses não vivem nas aldeias. Esses vivem por aí fazendo um desempenho midiático, tá certo? Protegidos pelos recursos das ONGs, enquanto uns estão tentando sobreviver plantando uma roça como os Parecis, lá na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, enfrentando o IBAMA, enfrentando a FUNAI, que não querem que o índio produza, que não querem o índio com algum tipo de emancipação, que querem o índio dependente do serviço e do favor dessas ONGs ou do benefício público. Eu vi a cena lá em Santarém. Aquilo é uma coisa completamente degradante. Aquilo não representa nada. Aquilo representa o interesse antinacional. Por quê? Porque aqui acontece no Brasil, e a ela é uma coisa lamentável. Não é a defesa das minorias nacionais, é o uso das minorias contra as maiorias. É pressionar a maioria do povo brasileiro com uma agenda de minoria. O direito da minoria é sagrado. Mas o direito da minoria não pode significar a negação do direito da maioria, do direito ao desenvolvimento. Perfeito. Não pode. Com certeza, com certeza. Agora, a gente está falando tudo isso sobre a Amazônia e tudo mais. A gente vai ter a COP30 no ano que vem aqui no Brasil. Inclusive, vocês estão preparando um fórum paulista, né? Um fórum aqui em São Paulo, justamente para discutir esse assunto. E como é que a gente pode realmente aproveitar essa oportunidade para a gente colocar essa agenda na mesa, para a gente realmente trazer para os interesses do Brasil, chamar a atenção do mundo para esses interesses que seriam de fato os interesses do Brasil e os interesses do mundo no sentido de proteção do clima, porque a gente sabe que o desenvolvimento está completamente relacionado à preservação. Então, como que a gente faz para realmente conscientizar o mundo sobre essa agenda? E a Ellen, quando a ONU decidiu que essa conferência internacional sobre mudanças climáticas em 2025 seria no Brasil, eu já fiquei desconfiado desse presente. Tá certo? Um presente de grego dos países ricos, interessados em quê? O que é que eles vão fazer na Amazônia? Como diria o padre Vieira, eles não estão na Amazônia em busca do nosso bem, eles estão na Amazônia em busca dos nossos bens, o que é uma coisa muito diferente. O que eles querem é transformar a Amazônia num espaço do mundo de sequestro de carbono. Ou seja, eles vão emitir carbono na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e nós somos o país que vai sequestrar o carbono para que eles possam compensar o que emitem às nossas custas. O Brasil não pode aceitar isso. O Brasil tem que dar sua contribuição à manutenção do clima, do planeta, etc. Mas o Brasil tem direito ao desenvolvimento. O Brasil não pode aceitar a regra segundo a qual o desenvolvimento dos ricos é sagrado e o nosso desenvolvimento ameaça o meio ambiente. Então você tem um país como o Brasil, que tem uma mina de potássio lá em Altazes, na beira do rio Madeira, lá no estado do Amazonas, imobilizada por decisão do Ministério Público, do Judiciário, das ONGs, do Meio Ambiente, da FUNAI. E nós estamos comprando potássio de uma reserva indígena do Canadá. Isso é uma coisa completamente esquizofrênica. A nossa reserva de potássio no Amazonas não está em área indígena. A do Canadá, de onde vem o potássio para o Brasil, está em área indígena. Tudo bem, a área indígena fazer coleta de petróleo no Mar do Norte, tudo bem. A Inglaterra acabou de autorizar mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte.
A Noruega anunciou que vai tirar debaixo da água do Mar do Norte, não só petróleo, tudo que tiver lá de recursos minerais, a Noruega vai extrair. E nós estamos proibindo um poço de petróleo experimental na margem equatorial do Amapá, o estado que tem 73% da sua população dependendo de auxílio público, que não tem atividade econômica, que não tem nem área para produzir alimentos, que tem 142 mil quilômetros quadrados, 14 milhões de hectares e tem uma área de agricultura menor do que o município de São Paulo. Por pressão, por criminalizar a agricultura. O Brasil tem que enfrentar essa situação, Yaelen. Com certeza. Inclusive, essa questão da agricultura, da pecuária, numa região que tem os piores índices, como a gente já falou, de segurança alimentar do Brasil, precisava ser mais incentivada, né? Precisava estar mais conectada justamente para melhorar essa situação diretamente relacionada à segurança alimentar. Roraima importar farinha de mandioca, que é uma cultura de grande tradição indígena. A Amazônia importar etanol de São Paulo porque proibiram a Amazônia de plantar cana. Cana que a Amazônia planta desde o século XVIII. Em 1700, o depoimento de um jesuíta que viveu na Amazônia, que deixou um livro em 2 volumes sobre o manejo, inclusive, da criação de gado, de tudo na Amazônia. A carne de gado na Feira de Belém era mais barata do que o peixe no século XIX. Uma das fazendas expropriadas pelo Marquês de Pombal, na Ilha do Marajó, tinha mais de 100 mil cabeças de gado. E hoje você quer proibir a atividade econômica na Amazônia? Não, isso não tem sentido, tá certo? A Amazônia tem que combinar a proteção do meio ambiente com a atividade econômica que garanta a sobrevivência da população. A região mais rica do Brasil é a região que tem os piores indicadores em segurança alimentar. Não, isso aí não tem sentido para a Amazônia nem para o Brasil. Bom, a gente falou aqui no começo que o senhor foi o relator do Código Florestal Brasileiro e é uma legislação que realmente mostra como produzir e preservar, né? Que é a primeira legislação do mundo que impõe aí altos índices de preservação em propriedades privadas, em propriedades rurais. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Como que o senhor vê aí o Código Florestal que já está com 12 anos? Como que o senhor vê essa questão da implementação do Código que ainda precisa caminhar? Como o senhor vê o Código como referência para o mundo no Brasil? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa análise desses 12 anos do Código Florestal Brasileiro. Que era o que o governo brasileiro devia pedir ao mundo, tá certo? Vamos fazer um Código Florestal mundial. As exigências que o Brasil cumpre, vamos pedir que os europeus também cumpram. Vamos pedir que na França uma parte da propriedade, 80%, seja destinada ao meio ambiente como é na Amazônia. Vamos pedir para a Noruega fazer isso? Vamos pedir para os Estados Unidos fazer isso? Você sabe quanto é que um proprietário dos Estados Unidos reserva para proteção ambiental? A senhora sabe? Não sei quanto. 0. Na França, 0. Na Holanda, 0. Na Suécia, eles nem sabem. Eu estive na Suécia, conversei com a ministra do Meio Ambiente. Quando eu falei de reserva legal, ela simplesmente não sabia o que era. Chamou um assessor e perguntou, ele diz, olha, isso é uma coisa que só existe no Brasil. Então, o Brasil é um exemplo para o mundo. E sabe qual é o lugar que o mundo encontrou para o Brasil? O Banco dos Réus. E nós aceitamos isso? Não. Sente no Banco dos Réus quem ajudou a destruir com a sua indústria, com o carvão, com o petróleo, que usam há 200 anos. Acabou o carvão da Alemanha, da França, da Inglaterra, porque de usarem tanto. Ou seja, nós preservamos a Amazônia, eles destruíram todas as florestas, agora eles querem que o Brasil seja o responsável na questão da biodiversidade. Eles querem, no Congresso da ONU sobre biodiversidade, proteger 30% da biodiversidade do planeta. O Brasil disse tudo bem. Agora 30% por país, eles disseram não. 30% a média mundial. Porque na média mundial, o Brasil, o Congo, a África e a Indonésia protegem a biodiversidade do mundo e desincumbe os outros de qualquer contribuição. Então, se você protege 60% e eu não protejo nada, a nossa média é 30%. Então, a média está cumprida. Eles não aceitaram a média, a meta por país. E foi o que foi aprovado, porque nós não tivemos força diplomática para mudar isso. E na biodiversidade, a riqueza que for alcançada com a biodiversidade, como é que vai ser dividida? Não tem divisão. Eles estão pegando o DNA das plantas,
dos animais, o sequenciamento genético da biodiversidade da Amazônia, presta atenção, depositando em bancos dos países ricos, acessível a todo mundo. Só que a acessibilidade é falsa, porque só vai servir para quem tem o domínio da tecnologia. Então, tudo bem, está lá o sequenciamento genético das plantas da Amazônia, dos animais da Amazônia, para quem quiser. Sabe quem vai utilizar isso? Quem tem os grandes laboratórios farmacêuticos, químicos do mundo. Quem domina a tecnologia vai aproveitar. O Brasil vai ficar olhando a fabricação de produtos às custas da sua biodiversidade. Para comprovar isso, anote que os 2 países do mundo que mais registram patentes em biodiversidade são a China e os Estados Unidos. E como é que eles estão pegando isso daqui? Como pegaram desde o século XIX. Quando o Brasil produzia 95% da borracha do mundo, os ingleses mandaram aqui um espião. Ele roubou 70 mil mudas de borracha, levou para o Jardim Botânico de Londres, passou por um processo de adaptação. Essas mudas foram para a Malásia, para as colônias britânicas na Ásia, e em 30 anos, 95% da borracha era produzida nas colônias britânicas da Ásia. Isso aí foi o maior roubo da história, a biopirataria. Tem um livro muito bom de um escritor, de um acadêmico norte-americano, contando como os ingleses montaram o roubo da borracha da Amazônia. E você acha que isso não continua acontecendo? Você acha que essas ONGs estão lá? Aí pede uma licença para pesquisar preguiça gigante. Depois o índio diz, olha, tiraram o meu sangue. Como é que vai pedir uma licença para pesquisar preguiça gigante e tira o sangue do índio? Ah, mas o índio era de uma tribo que tem grande resistência à malária. Aí um major da aeronáutica vai no helicóptero levar vacina, remédio para os índios. O sargento olha na aldeia e diz, major, ali tem um índio muito diferente. O índio acocorado era da altura dos outros índios. O major foi lá, mandou o homem se levantar, era um europeu de 1,90 m, cabelo louro, de olho azul. O major perguntou para o cacique, o que esse homem está fazendo aqui? O cacique diz, eu não sei. Chegou por aqui e ficou. O índio acolhe, ele acolhe. E o que é que ele faz? Não, ele passa a noite por aqui, de dia ele sai, volta e está por aqui. A aeronáutica não tem poder de polícia, só fez o relato, mas é isso que acontece na Amazônia, Yaelen. Continuando no tema do nosso Código Florestal, a gente tem o Código Florestal mais rígido do mundo, que deveria ser um exemplo, como o senhor falou, a gente devia estar exigindo isso de outros países, mas o que a gente vê é o contrário, como se a gente estivesse sendo penalizado, de certo modo, por ter esse Código Florestal. Porque até o crédito de carbono para as reservas legais, por exemplo, das fazendas, existe toda uma discussão sobre a adicionalidade, né? Porque se a gente está fazendo isso já por obrigação, já por lei, por que vai ser pago o crédito de carbono, já que a gente já tem que preservar mesmo? Como o senhor vê essa questão? O que é uma coisa absolutamente injusta e inaceitável. Ou seja, o que você fez para proteger o meio ambiente não tem valor nenhum, tá certo? O que eles fizeram para poluir o mundo, a destruição das florestas na Europa, o uso intensivo de carvão e combustíveis fósseis em geral, gás e petróleo, eles não vão pagar preço nenhum, não vão indenizar ninguém por isso. 200 anos de uso de combustíveis fósseis, de guerras, de atuação predatória do colonialismo europeu, os 10 milhões de africanos que foram assassinados no Congo, a mando de um rei da Bélgica, isso tudo está resolvido, isso tudo está anistiado, isso tudo está esquecido. O que nós fizemos para proteger a floresta amazônica, a nossa legislação, não vale nada? Não, nós precisamos compensar o esforço que os brasileiros fizeram até hoje para proteger o meio ambiente com algum tipo de indenização que os ricos também paguem, porque eles só querem pagar pelo novo, ou seja, o que você fez até agora não vale nada. Se você arrancar a sua roça de macaxeira, de batata, de inhame, de milho, de algodão, de soja, e reflorestar, aí vai valer alguma coisa. Porque se for por essa lógica, nós vamos arrancar tudo, nos transformamos em importadores de alimento e em exportadores de crédito de carbono. Esse futuro, sinceramente, nós não queremos para o nosso país.
Perfeito. Aldo Rebelo, foi um prazer conversar com você. Realmente é um orgulho te receber aqui, falando sobre coisas tão importantes, coisas que a gente ouve pouco na mídia tradicional. Então, realmente é um orgulho para mim poder realmente estar aqui proporcionando esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante como é a preservação da Amazônia, mas também o desenvolvimento social do Brasil e das pessoas que vivem lá. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você e a Ellen, e até breve, se Deus quiser. Até breve. Bom, eu vou ficando por aqui com o Planeta Campo Talks de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Tchau, tchau.